Oi pessoal, tudo bem? Mais um Estúdio Vlog aqui pro canal. O Estúdio Vlog de hoje é sobre equipamentos de cozinha. Lembrando que eu faço curso pela plataforma da Projetou, que são cursos específicos para a área de arquitetura, design de interiores e engenharia. Lembrando também que não é publi, é que eu realmente gosto da plataforma e queria mostrar para vocês. E o Estúdio Vlog de hoje vai ser um pouquinho mais falado, vou conversar com vocês sobre o que eu aprendi no módulo de hoje sobre equipamentos de cozinha. E vamos bater um papo, espero que vocês estejam gostando. E é isso, bora pro vídeo! Então, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, esse é um curso de cozinhas residenciais e o módulo em questão é sobre equipamentos de cozinha e suas principais diferenças e modelos. Então, para começar, vamos falar sobre forno. Forno independente do fogão, tá? Então, a gente tem 3 modelos, que seria forno a gás, forno elétrico e forno de embutir. O forno a gás é aquele forno mais comum, que é principalmente que é junto com o fogão, e aí você só precisa de uma mangueira e um botijão de gás. Já o forno elétrico, como o próprio nome já diz, sua fonte de energia é a eletricidade para fazer o preparo dos alimentos. Então, se faltar luz, você não vai conseguir utilizar seu equipamento. Ele precisa de uma tomada próxima para você poder conectar a fonte de alimentação dele. E é preciso considerar o gasto de energia. Atualmente, tanto a energia quanto o gás estão bem caras, então é preciso avaliar o custo-benefício a longo prazo e qual é a necessidade do cliente que ele prefere. E, por último, temos o forno de embutir, que tem cada vez ganhado mais espaço, está sendo bastante utilizado, principalmente em torres quentes. Eu já vou falar mais dela. O forno de embutir, geralmente, ele tem um visual muito bonito, um acabamento excelente, então, visualmente, ele ganha dos outros fornos, na minha opinião, tá? A questão do forno de embutir é que ele exige móveis sob medidas e bastante cuidado. Ele precisa de uma instalação especial, dependendo se você fez um móvel de marcenaria específico para um modelo de forno com um tipo de tamanho, você pode ter alguns problemas para trocar esse forno, porque varia alguns tamanhos de marcas e modelos. Então, você precisa ver bem isso, porque para você não ter problema quando precisar trocar o seu equipamento. É preciso ver se aonde você vai instalar esse forno, ele suporta o peso do equipamento. E a parte de trás desse forno, ela precisa ser aberta para ventilação. Então, você precisa ver isso previamente. Fora que o móvel em si, ele precisa resistir ao calor do forno. E aí entra principalmente na questão da torre quente. Para quem não sabe, geralmente é um móvel em marcenaria feito para embutir tanto o forno quanto o micro-ondas. Então, é um móvel que você tem aqueles 2 equipamentos e eles são feitos sob medida. Tem ganhado cada vez mais espaço. Eu tenho visto bastante gente fazendo. Só que a torre quente, ela tem especificações bem sérias. Você precisa ver largura e profundidade dos equipamentos que vão ser utilizados para poder montar a sua torre quente, que, como eu disse, é feita sob medida. Tem a distância mínima entre micro-ondas e forno, você precisa ter um espaço ali entre um e o outro para que ambos possam funcionar corretamente, um não afete o desempenho do outro. Dependendo do modelo, por exemplo, do forno, tem a necessidade de colocar uma grelha de ventilação, uma gradezinha de metal,
para ter a troca de ar quente com o ar do ambiente. Alguns precisam disso, outros não precisam. Tem a ventilação na parte de trás, então entre o equipamento e o fundo, seja do armário ou da própria parede, tem que ter um espaço ali para ventilação, e essa ventilação tem que ter uma troca com o ar externo, né, o ar do ambiente ali. Ela não pode ficar presa. Então, essa ventilação, ela pode ser feita por um recorte na marcenaria superior ou inferior. Aí depende também, novamente, do equipamento que você está usando e como você montou a sua torre quente. Precisa ver as especificações do fornecedor de cada equipamento que vai ser utilizado, o que vai ficar melhor no seu projeto, ver as normas sobre isso também, para fazer uma coisa segura e correta, que não vai estragar o seu equipamento, não vai afetar o desempenho dele e também não vai ter risco para a pessoa que vai utilizar aqueles equipamentos. Isso é uma coisa bem séria. E essa questão da ventilação, ela exige muito cuidado. Como eu disse, pode ser tanto superior quanto inferior, e aí varia de uma para outra as especificações técnicas. É importante pesquisar isso antes de fazer. Depois do forno, temos os fogões. Para começar, a gente tem o fogão de piso tradicional, que todo mundo já conhece, que ele já vem com o forno e ele não precisa de nenhuma estrutura. Ele não precisa de uma marcenaria feita específica para ele. Ele é de fácil instalação, porque você só precisa de uma mangueira para conectar o botijão e ele está pronto para uso. É importante verificar as medidas do fogão, porque ele precisa de um espaço nas laterais para ter o respiro, né? E isso é uma questão para algumas pessoas, porque ali esse espaço lateral pode acumular uma sujeirinha. Isso pode ser desagradável para algumas pessoas. Ele tem de 4 a 6 bocas e ele pode ser elétrico, mas a questão do elétrico é só para o acendimento das chamas. No caso do elétrico, ele precisa de uma tomada perto. Prosseguindo, temos os fogões de embutir. É um fogão que se assemelha ao tradicional, a diferença é que ele não tem os pezinhos e ele não tem contato direto com o chão. Ele fica numa marcenaria embutido com a bancada, geralmente uma bancada de pedra com a marcenaria. E aí você tem um nicho feito sob medida para esse fogão. Ele tem uma facilidade de limpeza, porque ele não tem os vãos na lateral como o fogão tradicional, mas ele requer um recorte no fundo, um espaço no fundo para ventilação. E isso varia conforme cada modelo e você precisa ver com o fornecedor. Ele requer uma instalação um pouco mais cuidadosa por causa dessas questões que eu falei, mas é bem tranquilo também, só acho que está entrando em desuso. Por fim, temos os cooktops. Lembrando que o cooktop é apenas a área superior do fogão, de um fogão, por exemplo, onde você esquenta as panelas. Ele não tem o forno junto. E aí a gente tem 3 modelos de cooktop: cooktop a gás, cooktop elétrico e o cooktop de indução. O cooktop a gás, ele é bastante comum, assim como o elétrico. Cada modelo requer você pensar o custo-benefício. O cooktop a gás, ele funciona sem energia e ele pode ser usado com qualquer tipo de panela. E ele tem um bom custo-benefício entre todos os cooktops. O cooktop elétrico, ele não precisa de gás, só que ele precisa de uma rede de energia, uma fonte de energia próxima. Ele requer superfície plana, ou seja, panelas totalmente planas. Se você tiver uma panela um pouco tortinha, talvez ela não funcione nesse tipo de fogão. Se falta luz, você não consegue usar o seu equipamento. Precisa ver o custo-benefício, porque ele tem custo adicional na sua
conta de energia. E o cooktop de indução é uma tecnologia que funciona por meio da geração de um campo eletromagnético que aquece as panelas instantaneamente. Esse cooktop tem ganhado bastante destaque para quem tem pet e criança em casa, porque ele não vai, se você colocar a mão nele, ele não vai esquentar, não vai te queimar. Por outro lado, ele precisa de panela específica. Ele só funciona com panelas magnéticas, ou seja, panelas de aço, ferro fundido ou multicamadas com fundo triplo. Dentre os cooktops, esse é o mais caro. E ele consome mais energia. Aí fica a critério do que funciona melhor no projeto e para o seu cliente, tá? Os cooktops, eles ficam na bancada e eles requerem um nicho específico para eles. Precisa de um cuidado para a instalação. E você precisa verificar medidas e especificações do fornecedor do seu cooktop. Depois, o módulo aborda rapidamente cubas e torneiras. A questão da cuba é para verificar o espaço disponível, se você quer uma cuba simples ou dupla. E aí entra a questão de quantidade de pessoas, uso da cozinha, se é uma cozinha que é mais utilizada ou menos utilizada, a preferência do seu cliente. Se é uma cuba de embutir ou sobrepor, aí entra a questão de limpeza, tá? Então, é imprescindível verificar as especificações técnicas do fornecedor da cuba. E junto com a cuba, tem a questão da torneira. Se é uma torneira simples ou com misturador. Na questão do misturador, é que você tem a água quente e a água fria. As torneiras atualmente vêm com monocomando, ou seja, um comando só, você pode escolher água quente ou fria. E algumas torneiras também têm vindo com filtro de água. E aí você tem duas saídas de água, uma para o filtro e uma para a torneira. E é preciso verificar se a sua torneira vai ser de bancada ou de parede. E aí tem dimensões mínimas para cada uma. Então, novamente, conferir o manual do produto, especificações do fornecedor. Por fim, temos as coifas e o depurador. A principal diferença é que a coifa possui um sistema de exaustão que pega o ar do ambiente e joga ele para fora da residência, ou seja, tem uma troca de ar entre o ambiente e o ar externo. O depurador, ele não tem essa troca com o ar externo, ele pega o ar do ambiente, passa por um sistema de filtragem e devolve esse ar limpo para o mesmo ambiente de origem. Outra diferença é que a coifa, ela permite a instalação tanto na parede quanto em ilha. Já o depurador, ele só tem de parede. O depurador é um equipamento mais simples e tem um custo mais baixo que a coifa. A coifa, ela precisa de uma instalação mais específica, varia de modelo para modelo, então você precisa verificar as especificações do manual de cada fornecedor. Por ela ter esse sistema de exaustão que faz a troca do ar de um ambiente para outro, para área externa no caso, ela precisa de uma tubulação de exaustão, geralmente é um tubo flexível de alumínio, e ela, por ter esse sistema, precisa de espaço. Então, ela tem uma instalação mais específica, você precisa seguir algumas normas técnicas. Por questões estéticas, algumas pessoas gostam de usar a coifa como depurador. Nesse caso, você não vai precisar da tubulação de exaustão, então você não precisa de tanto espaço, porque você não vai ter aquele equipamento. Porém, novamente, a coifa tem um custo um pouco mais elevado que o depurador. Aí você tem que ver o custo-benefício para o seu cliente, para aquele projeto específico.
Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse estúdio vlog. Me contem o que vocês estão achando, se vocês preferem um estúdio vlog mais falado, igual esse que eu acabei de fazer, ou se vocês preferem um estúdio vlog mais relaxante com algumas músicas. No próximo estúdio vlog eu vou continuar falando sobre cozinhas residenciais. A gente vai continuar nessa parte bem técnica, falando sobre ventilação e iluminação. E é isso, espero que vocês estejam gostando e até o próximo.